Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira a gente vai falar da partida decisiva de amanhã entre Atlético Paranaense e Bolívar pela Libertadores. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar dessa partida de amanhã na Liga Arena entre Atlético Paranaense e Bolívar, que é o segundo confronto decisivo entre as equipes pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2023. Para essa partida de amanhã, o Atlético tem obrigatoriamente que vencer por pelo menos 2 gols de diferença no tempo normal para manter vivo o sonho da classificação para as quartas de final. E antes da gente começar a especular o que pode ou não ser feito amanhã, acho importante a gente relembrar quem é que não está disponível para amanhã. E eu vou trabalhar isso por setores. Na defesa, a gente tem ausentes Pedro Henrique e Fernando, ambos envolvidos aí com lesões de recuperação longa, não vão estar disponíveis amanhã e nenhum futuro próximo. No meio de campo, a gente tem Christian e Alex Santana em tratamento de lesão, ambos aí também não devem se recuperar a tempo da partida desse meio de semana. E no ataque, a gente tem o William Bigode fora, assim como o Rômulo, que já retornou aos treinamentos, mas não tem ritmo de jogo e não deve ser aproveitado amanhã. Isso é uma dedução minha, tá? Mas de qualquer maneira, o Rômulo, se for ao jogo, vai para o banco de reservas com poucas condições de ser utilizado durante um longo período de tempo. E dentro desse conceito, a gente tem que lembrar também que o Bolívar, apesar de ter feito um 3-1 com bastante mérito no Atlético lá em La Paz, não é um bicho-papão, tá? Muito pelo contrário, é um time que quando sai da altitude de La Paz tem sofrido bastante para conseguir resultados. Então, por mais que o Bolívar tenha se classificado no grupo do Palmeiras, por exemplo, eles acabaram sendo derrotados pelo Palmeiras em São Paulo por 4-0, perderam para o Barcelona de Guayaquil, na altitude lá de Guayaquil, que é nível do mar, né? O que eles conseguiram foi somente na primeira fase uma vitória fora de casa sobre o Cerro Porteño por 4-0, então um resultado até bastante impressionante, mas que reflete mais a má fase do Cerro, que fez 4 pontos na fase de grupos da Libertadores esse ano, do que qualquer outra coisa. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que, apesar do cenário negativo aí antes do início do jogo, é um placar bastante reversível, tá? Os times bolivianos fora da altitude de La Paz costumam se complicar bastante. O Atlético tem um bom elenco, a gente espera que a torcida compareça em grande número amanhã na Liga Arena para apoiar o time e que os jogadores, vamos dizer assim, empurrados ou entusiasmados por esse ambiente do estádio, consigam fazer muita pressão desde os primeiros minutos. E para que isso aconteça, evidentemente que o Atlético vai ter que entrar em campo bem armado, bem escalado pela comissão técnica e com jogadores capazes de exercer essa pressão. E para falar um pouquinho mais sobre o que pode acontecer ou não amanhã, eu vou encerrar aqui esse vídeo em câmera cheia, vou para o painel tático e na sequência a gente continua conversando. Então agora sim, vamos lá. No campinho a gente tem o que eu acho que deve acontecer amanhã, tá? Não significa que é o que eu faria. Eu acho que a gente deve manter o 3-4-1-2 com a posse da bola. Faltou o Canóbio, né? Olha que bobeira. Comigo assim, a gente vai fazendo as correções ao vivo e vocês vão vendo como é que esse canal acontece. Então, gente, a gente, como eu ia dizendo, deve ter o 3-4-1-2 amanhã com o Zé Ivaldo ou o Kaká, mas acho mais provável o Zé Ivaldo, o Thiago Heleno e o Esquivel fazendo esse terceiro zagueiro, né? Esse lateral que se converte em zagueiro quando o time tem a bola. O Eric e o Fernandinho na base do meio de campo, Kelvin e Coelho nas alas, porque, como eu disse anteriormente, o Christian, que seria esse ala esquerdo, na melhor versão que o Atlético teve sob o comando do Wesley, continua de fora, e eu botei o Canóbio com a 17, não com a 14. Enfim, e à frente, Canóbio e Vitor Roque formando a dupla de atacantes. Eu entendo que isso não é necessariamente um problema, tá? Mas que talvez não seja essa a melhor alternativa. Muita gente vai se questionar a respeito do Zé Ivaldo, pelo fato, inclusive, de ele já ter assinado um pré-contrato com o Cruzeiro, mas eu entendo que para um Kaká que chegou há pouco tempo no clube, teve ainda poucos minutos, por mais que não tenham sido negativos esses poucos minutos que ele teve, muito pelo contrário. O Zé é um jogador que com a bola, historicamente, é mais competente do que o Kaká,
tanto com bolas curtas. Nesse retorno ao Atlético, ele melhorou bastante em relação a lançamentos longos. E para um Atlético que vai passar a maior parte do tempo com a posse da bola, me parece que faz bastante sentido a gente apostar no Zé e não no Kaká. E nisso não reflete a minha opinião sobre a qualidade dos dois. Acho que o Kaká é mais zagueiro que o Zé, mas isso não significa que ele seja o mais adequado para amanhã, somente isso. Thiago Galeno, para mim, inquestionável, apesar de tudo, ou de todas as críticas que ele tem recebido ainda, é o melhor zagueiro que nós temos no elenco. O Esquivel, por mais criticado que tenha sido nas últimas 2 partidas, acredito que faz bem esse papel, qualifica a nossa saída de bola, é um jogador com um bom porte físico, e que mais do que tudo isso, até esses 2 últimos jogos que de fato não foram tão bons assim, o Esquivel ele vinha indo muito bem. Então eu pediria para quem me assiste, para quem confia naquilo que eu penso em relação ao futebol, que desse uma baixada na pressão do argentino, porque ele tem muito para acrescentar. Não é de hoje que é considerado um dos principais prospectos da lateral esquerda como um lateral defensivo no futebol sul-americano, e acho que ele pode acrescentar muito a forma como o Atlético trabalha a bola no campo de defesa. À frente a gente tem uma dupla que para mim hoje é inquestionável, que são Eric e Fernandinho. O Fernandinho, lógico, pela qualidade técnica, pela experiência, pela liderança, pela inteligência, pela leitura de jogo que ele tem. O Eric, pela segurança que ele passa ao sistema defensivo, aliado à qualidade que ele tem também com a bola e ao fato de ser talvez a principal arma ofensiva do Atlético nas jogadas de bola parada, o Eric é o melhor cabeceador desse elenco. Acho que o Kelvin hoje é inquestionável mais pela falta de qualidade do Maddison do que propriamente pela fase técnica dele mesmo, o Kelvin, embora eu seja fã do camisa 2, acho que ele tem mais bola jogada do que tem jogado. Do lado esquerdo, aí a gente encontra a minha primeira discordância sobre o que deve acontecer amanhã. Eu acho que o Coelho, por mais que tenha feito um jogo interessante no final de semana, apesar do Atlético não ter conseguido sair de campo com uma vitória lá na Vila Belmiro, é um jogador de muita intensidade, um jogador de muita agressividade, mas para um time que vai precisar trabalhar mais a bola, eu acho que ter o Coelho e o Canóbio trabalhando no mesmo lado do campo se torna uma coisa redundante. E aí, de duas, uma. Ou a gente teria que recuar o Canóbio para fazer essa função de ala, abrindo um espaço mais à frente, que poderia ser ocupado por um outro atacante, como o Pablo, por exemplo, embora essa não fosse a minha opção, a gente já vai chegar lá. Ou a gente teria que, eventualmente, abrir o Esquivel, colocar mais um zagueiro, mas para um Atlético que precisa de um resultado positivo e mais de construir aí um saldo de gols para poder se recuperar na eliminatória, não acho que faria sentido nem os 3 zagueiros e nem mais um atacante. Eu gostaria de ter mais um jogador com capacidade de articular a bola. E aí a gente tem 2 alternativas possíveis. Primeira, a gente pode ter o Zapelli atuando como uma espécie de segundo atacante, inclusive como ele fez nesse final de semana, não era ele que fazia a recomposição, ele ficava à frente com o Pablo no momento sem a bola, e acho que nesse papel ele foi muito bem quando a bola chegou nos pés dele, na maior parte das vezes ele soube como dar sequência nas jogadas, criou algumas situações interessantes, e inclusive o lance do gol do Pablo nasce de um bom passe do Zapelli, que encontra o Fernandinho na entrada da área do Santos. Então, para mim, essa seria a principal alternativa. Uma outra possibilidade seria, evidentemente, a gente ter o Zapelli mais recuado e aí ter, de repente, um Pablo fazendo dupla com o Vitor e voltando mais para marcar, trocando com o Canóbio e, eventualmente, lógico, voltando aqui pelo centro para participar da construção das jogadas, como o Pablo sabe fazer. Mas eu acho que para maximizar a nossa capacidade de trabalhar com a bola, a melhor chance que nós temos ainda seria tendo o Zapelli como segundo atacante e o Vidal no meio de campo. O Vidal que foi muito criticado aí lá em La Paz, mas eu particularmente discordo, tá? Acho que com a bola ele foi um dos jogadores mais lúcidos que o Atlético teve lá na Bolívia. E acho que aqui em Curitiba, no nível do mar, onde o Atlético vai ter a bola, não adianta a gente se enganar que o Bolívar vai jogar, eles vêm aqui para fazer tudo aquilo que a gente já conhece de Libertadores, fazer cera, realmente gerar algum tipo de confusão para ganhar tempo e tentar fazer valer a vantagem que eles construíram lá. Eles não vêm para cá pensando em atacar ou em tentar agredir o Atlético. Muito, muito provavelmente a gente vai ter aí a maior parte, a esmagadora maioria da posse de bola amanhã. E por isso eu entendo que é importante a gente ter os principais jogadores capazes de trabalhar com a bola em campo ao mesmo tempo. Por esse motivo, repito, para mim é Canóbio na ala, por mais que isso represente um sacrifício para o uruguaio, porque ele teria que voltar fechando o lado esquerdo na linha de 5, quando o Atlético não tivesse a bola. Mas eu entendo que o sacrifício do Canóbio permite que mais qualidade esteja em campo, e por esse motivo específico,
eu vou defender aquilo que eu certamente já está no título desse vídeo. Bruno Zapelli tem que ser o titular amanhã. Para mim, isso é indiscutível depois do jogo que ele fez no final de semana, principalmente considerando que o Atlético vai precisar ter a bola, e ele mostrou qualidade com a bola, e um Atlético que precisa construir um resultado para se recuperar nessa eliminatória. Uma outra alternativa seria o Vitor Bueno, mas o Vitor Bueno tem estado tão mal nos últimos jogos que eu acho que ele mesmo se colocou fora dessa disputa. Mas se alguém mais fã do Vitor Bueno do que eu quisesse colocá-lo aqui, por exemplo, eu não teria lá nenhuma grande objeção, mas ainda prefiro ter o Arturo Vidal junto com o Fernandinho. Então agora eu vou encerrar o painel tático e na sequência a gente volta aí para trocar uma última ideia sobre esse vídeo. E antes da gente partir para o encerramento, eu gostaria de perguntar, e é um hábito que eu tenho que criar, o que vocês acham? O que vocês fariam? Como vocês acham que o Atlético deve ser escalado amanhã? O que vocês esperam do jogo de amanhã lá na Arena? Se vocês acreditam numa reviravolta ou não? Se vocês acham que o Atlético vai, entre aspas, aí cumprir tabela, mas que a maior possibilidade é de uma eliminação? Eu repito o que eu falei aqui anteriormente, o Bolívar, longe de La Paz, não é um bicho-papão, muito pelo contrário, acho que é um adversário acessível para um Atlético que, com o elenco qualificado que tem, pode sim construir um placar que seja suficiente para garantir a classificação. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Atlético Paranaense e Bolívar. Espero que com uma classificação do Furacão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.